Há uma razão silenciosa pela qual o dinheiro ocupa tanto espaço na mente das pessoas, mesmo quando elas dizem que não pensam nele o tempo todo. Não é apenas sobre contas, números ou escolhas práticas. Existe algo mais sutil acontecendo abaixo da superfície. Algo que não aparece nos extratos bancários, mas determina com impressionante precisão o quanto entra e o quanto some. Quando falamos em remover bloqueios financeiros, não estamos falando de truques rápidos nem de fórmulas mágicas. Estamos falando de consciência. E consciência, quando acessada corretamente, pode reorganizar padrões que pareciam imutáveis. O primeiro ponto que quase ninguém gosta de encarar é que dinheiro raramente é o problema real. O problema costuma ser a relação interna que foi construída com ele ao longo da vida. Essa relação começa cedo, muito antes da primeira renda, muito antes de qualquer decisão adulta. Ela nasce de frases ouvidas, de tensões sentidas, de silêncios carregados, de medos não ditos. Aos poucos, o sistema interno aprende a associar dinheiro a esforço excessivo, culpa, disputa, escassez ou risco. Não como ideias conscientes, mas como sensações automáticas. E sensações, quando não são questionadas, se transformam em filtros permanentes da realidade. Esses filtros operam em silêncio. Eles não dizem não ganhe mais. Eles dizem não relaxe. Dizem fique em alerta, proteja-se, não confie, segure. O curioso é que o corpo responde a essas mensagens antes mesmo da mente formular qualquer pensamento claro. O resultado é um estado interno constante de tensão leve ou moderada, tão habitual que passa a parecer normal. E é justamente aí que o bloqueio se mantém. Não por falta de ação, mas por excesso de resistência interna. Remover bloqueios financeiros começa, quase sempre, por interromper essa resistência. Não de forma dramática, mas de maneira precisa. Quando o corpo sai do modo de defesa, algo importante acontece. A percepção se amplia. Ideias que antes não surgiam começam a aparecer. Conexões se tornam visíveis. Decisões ficam mais claras. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque o sistema interno deixou de filtrar a realidade apenas pelo medo. Existe um paradoxo pouco falado quando se trata de dinheiro. Quanto mais alguém tenta forçar controle absoluto, mais o fluxo tende a travar. Não por punição ou acaso, mas porque o controle excessivo nasce de uma crença de ameaça. E crenças de ameaça mantêm o organismo em estado de contração. Nenhum fluxo se sustenta em contração contínua. Nem emocional, nem criativo, nem financeiro. Quando uma pessoa começa a relaxar conscientemente a relação com o dinheiro, não significa irresponsabilidade. Significa abandonar a luta interna. Significa parar de negociar com o medo como se ele fosse um conselheiro confiável. O medo pode alertar, mas não sabe construir. Ele reage ao passado e tenta projetar segurança no futuro usando ferramentas antigas. O problema é que o futuro raramente responde a ferramentas antigas. Bloqueios financeiros também se alimentam de comparações silenciosas. Observar a vida de outras pessoas e concluir, mesmo que de forma sutil, que elas sabem algo que você não sabe, ou que merecem mais. Essas conclusões não costumam ser formuladas em palavras claras. Elas aparecem como um aperto no estômago, um desânimo repentino, uma sensação vaga de atraso. E toda vez que essa sensação é aceita sem questionamento, ela reforça a ideia de separação. Separação entre você e a abundância, como se ela estivesse sempre em outro lugar, acessível apenas a alguns. Mas a realidade concreta oferece pistas diferentes. Se você está aqui, se consegue ouvir estas palavras, se tem acesso aos recursos mínimos que sustentaram sua vida até agora, há algo funcionando. Isso não invalida dificuldades, nem apaga desafios reais. Mas revela um dado importante: a vida não falhou em sustentar você. E reconhecer isso não é conformismo. É um ponto de estabilidade a partir do qual mudanças reais podem acontecer. Remover bloqueios em minutos não significa resolver toda a trajetória financeira de uma vida em um instante. Significa interromper, ainda que brevemente, o padrão mental e emocional que mantém o bloqueio ativo. Pequenas interrupções têm efeitos cumulativos. Quando o sistema interno experimenta, mesmo por alguns minutos, um estado de não resistência, ele aprende algo novo. Aprende que é possível existir sem tensão constante. Aprende que o relaxamento não leva ao colapso. Aprende que soltar o controle interno não significa perder direção. Esse aprendizado é profundamente físico. O sistema nervoso registra experiências, não discursos. Por isso, momentos de presença, de respiração mais lenta, de atenção gentil, fazem mais pelo fluxo financeiro do que longas horas de preocupação estratégica. Estratégia é útil, mas só funciona plenamente quando não está sendo sabotada por um fundo constante de ansiedade. Outro bloqueio comum está ligado à identidade.
Muitas pessoas, sem perceber, associam ganhar mais dinheiro a se tornarem alguém que não querem ser. Alguém frio, distante, ganancioso ou desconectado. Essa associação cria um conflito interno poderoso. Uma parte deseja expansão, outra teme a perda de valores. Enquanto esse conflito não é visto, qualquer avanço será seguido de autossabotagem. O sistema sempre tenta preservar a identidade percebida como segura. Quando essa associação é questionada, algo se reorganiza. Fica claro que recursos ampliam possibilidades, não caráter. Que dinheiro não cria valores, ele amplifica os que já existem. Essa compreensão reduz a fricção interna e libera energia que antes era usada para conter o próprio crescimento. Existe também o hábito de projetar segurança exclusivamente no futuro. Quando eu tiver X, então relaxo. Esse pensamento parece lógico, mas produz o efeito oposto. Ele ensina o sistema a viver permanentemente em espera. E um sistema em espera não cria, apenas reage. O relaxamento, paradoxalmente, precisa vir antes. Não como negação da realidade, mas como condição interna para agir com clareza. À medida que esses bloqueios começam a se dissolver, não há fogos de artifício imediatos. O que surge primeiro é uma sensação discreta de espaço. Menos urgência. Menos peso. Mais neutralidade diante de decisões financeiras. Essa neutralidade é um sinal importante. Ela indica que o dinheiro deixou de ser um gatilho emocional constante e começou a ocupar o lugar de ferramenta. E ferramentas funcionam melhor quando não carregam projeções emocionais excessivas. O fluxo financeiro responde a estados internos consistentes, não a tentativas isoladas de pensamento positivo. Por isso, pequenas práticas de não resistência, repetidas ao longo do tempo, têm impacto profundo. Elas reeducam o sistema a operar a partir de estabilidade, não de carência. E estabilidade é um terreno fértil para oportunidades que antes passavam despercebidas. No fim, remover bloqueios financeiros não é sobre convencer a mente de que tudo está resolvido. É sobre permitir que o corpo saia do estado de alerta constante. É sobre criar momentos de alinhamento em que a vida pode responder sem interferência excessiva. Esses momentos, quando cultivados, mudam a forma como decisões são tomadas, como riscos são avaliados, como oportunidades são reconhecidas. Talvez o ponto mais inquietante seja este: muitos bloqueios permanecem não porque são fortes, mas porque são familiares. E o familiar, mesmo desconfortável, parece seguro. Soltar esses bloqueios exige disposição. A partir daí, algo começa a se mover, mas de forma consistente.